Olá, gente, naves queridas. Estou aqui para falar dessa energia do mês 6. Eu vou falar sobre esses portais que a gente já passou e que ainda faltam 2 portais ainda a serem passados. Numa data muito especial que é hoje, né, gente? O Dia dos Namorados. E quando a gente olha... Olá, Clarice, maravilhosa! Deusa Vênus. E quando a gente olha esse número 6 dentro do tarô, é a carta dos enamorados. E aí eu vou falar sobre toda essa tônica do número 6, fazendo sempre as associações que eu já trago, de pinceladas, né? De revisitas da astrologia, do tarô, das letras hebraicas. Boa tarde, maravilhosa! Olha, você tá pulsando aqui no meu coração, Clarice, todos os dias. Olá, Grazi, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar hoje, gente, dessa energia 6, seja lá quando vocês forem assistir a esse vídeo, porque é bem interessante porque eu recebo uns feedbacks de uma galera, né, de uma forma meio atemporal. Fica gravada essa live. Oi, Jaque, linda! Fica gravada essa live e depois vocês vão assistindo com calma, né? Tento botar lá no YouTube, que é uma forma de conseguir assistir isso de uma forma mais pausada no tempo de vocês. Deixo no Instagram e coloco lá no Facebook também. E hoje eu vou começar falando desse número de uma forma bem real. Dharana! Maga maravilhosa! Gente, a Dharana foi muito especial na apresentação da numerologia para mim, da numerologia pitagórica, até depois eu desenvolver, né, o meu conhecimento dentro da cabalística. Vamos vibrar no 6. E é sobre isso, Clarice, que eu vou falar. Essa vibração do 6, eu até coloquei um coraçãozinho de uma forma cardio, né, aí na chamada do vídeo. Eu vou tentar botar aqui para vocês também esse título. Vamos ver se vai ficar. Por quê, gente? Na verdade, esse número 6, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala do 6 é livre-arbítrio, poder de escolha, decisão e posicionamento. A gente abre isso para astrologia, a casa 6, o domicílio de Virgem, ele vai falar da porta para a responsabilidade. Dentro das decisões que nós tomamos, com as quais nós vamos nos comprometer. E a gente vai falar a cada escolha uma renúncia. Dentro dessas escolhas, qual é o nosso discernimento? A gente vai falar dessa união, dessa integração dos opostos, de sombra e luz. Thaís, que saudade de você, deusa linda! Um beijo em você, Thaís. Fica comigo, se der. Depois você volta e assiste, se não der. Porque é isso, o 6 vai falar da gente respeitar também a escolha do outro. E num dia tão especial, que é o Dia dos Enamorados, é um dia que é muito associado com essa questão dos namoros. O que é um namoro? Se não essas misturas, esses espelhos, essas sombras, essa integração dos opostos. Quando a gente fala do 6, gente, a gente está falando de intuição, a gente está falando de visão, a gente está falando do 6º chakra, a gente está falando para aquela visão que expande, a gente está falando para uma coisa chamada rotina, saúde, a gente fala do dia a dia, a gente fala das nossas relações com os funcionários, a gente fala de uma tônica muito virginiana, a gente fala de afeto, a gente fala de gestação, mas a gente também fala de terra, a gente fala de Gaia, a gente fala dessa deusa Vênus, Afrodite, a gente fala da mãe da natureza. O que é a natureza humana em nós? Dentro do que a gente olha desse número 6, dentro dos ocultistas, dentro da teosofia, dentro dos povos mais antigos, esse número 6, dentro dessa trindade do que é o amor, ele foi um número muito mal visto até, porque ele levava a gente a encarar as nossas sombras. Ele levava a gente a encarar que existem várias faces do amor.
O primeiro amor, a gente está aqui para amar. A essência do ser humano é o amor. E coisa difícil que é a gente aprender a amar. A gente amar primeiro a si mesmo. Então esse número vai falar de nutrição. Quando a gente fala desse número 6, a gente fala tudo aquilo que a gente coloca na barriguinha. A gente sai lá de cima, olha o formatinho do 6, sai lá de cima e faz uma barriguinha aqui embaixo. Ele vai falar de uma energia uterina, ele vai falar de uma energia que está relacionada à nossa maternidade, à nossa forma de vir a essa vida. A gente vem através de um canal uterino que vai nos proteger, que vai nos gestar, que vai nos nutrir. Vai falar ali dessa água que possui sais necessários, que é a placenta. É uma água que não permite a gente ainda ter uma visão, a gente ainda não tem uma consciência, a gente ainda não veio à luz. Quando a gente fala desses 6, né, é tudo aquilo que está sendo gerado, gestado, para depois ser doado ao serviço da consciência e da nossa própria evolução. Quando a gente fala do 6, a gente fala de utilidade, a gente fala de trabalho em equipe. Uma das formas mais perfeitas ligadas ao 6 é a beleza, a harmonia, o equilíbrio. A gente está falando do trabalho que se faz na comunidade. Se vocês olharem o hexágono, que é a forma das colmeias, das abelhas, é uma forma perfeita. As abelhas vão trabalhar essa amorosidade, esse mel, esse néctar da vida, né? A geleia real ligada aos deuses. Então, as abelhas têm um trabalho em conjunto muito significativo, é um trabalho muito virginiano. Cada um sabendo a sua função, o seu lugar. E contribui com o néctar, contribui com o mel, contribui com a polinização. E a gente ainda fala, né, honeymoon, a gente fala honey, algo ligado a carinho, a afeto, algo ligado ao doce, algo ligado a essa criança. Deixa eu ver aqui o que a Dharana escreveu. É porque aprendemos que o amor é um sentimento, enquanto que, na verdade, o amor é um estado do nosso ser. É o que nós somos na nossa pura essência. E hoje a humanidade está desassociada da sua essência. É um estado do ser, completa a Clarice. Realmente é. Quando a gente fala de amor, uma das primeiras coisas que a gente pensa também é essa questão da troca, né? Do dar e o receber. Eu dou aquilo que eu transbordo. E muitas das vezes, por isso que na sombra do 6 está relacionado à carência. Carência afetiva, carência de afeto, mas principalmente a carência de auto-amor, da nossa autonutrição. E a natureza, a Gaia, ela nos ensina isso, ela provém tudo. O humano, o ser humano, está ligado. Esses dias eu achei uma definição que eu não anotei na hora, eu anotei e isso se perdeu, enfim, mas ficou meio que fixado. A gente tem muito essa coisa do humano, ele está muito ligado à terra, né, do humus. Ele veio ali dessa terra vermelha. Só que quando a gente olha para esse humano, a gente fala que a gente recebe essa possibilidade, esse livre arbítrio, esse dom que é dado ao ser humano, porque nós fomos os escolhidos para essa evolução. Somos dentro desses decaídos, nós temos essa oportunidade do esclarecimento e o discernimento. A vida não será perfeita aqui na matéria, ela é densa demais para isso. Mas nada impede com que a gente não honre as nossas cicatrizes dessa imperfeição. E a gente aprende com a natureza, num processo evolutivo. Quando a gente olha a natureza, cada planta, cada animal, cada ser tem a sua própria função e é linda e maravilhosa e necessária essa diversidade. E quando a gente olha algo diferente, normalmente a gente quer repelir. E a gente esquece que é nessa união dos opostos, daqueles opostos mais extremos, que a gente tem ali a criação de todas as outras coisas. No 6º dia foi criado o ser humano. E junto dos seres humanos também foi criado, né, assim, aqueles que estariam mais voltados para essa questão do sentir. Então o humano acabou virando, realmente não era um verbo, mas como se fosse assim, você vai sentir na pele, você vai sentir na carne, você precisa sentir nessa terra. E quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para um jardim, essa nutrição já fala,
como você cuida do seu próprio jardim interno. E quando a gente olha, a gente às vezes quer que aquilo se encaixe, a união desses opostos se encaixe de uma forma onde a gente fica buscando aquela parte que vai nos completar e não vai existir, isso será um sofrimento. A natureza está pedindo para que a gente coloque a mão na massa e trabalhe essas mudanças. Arar a terra. Essa noite eu tive, na hora de dormir, eu tava sentindo muito de fazer essa live, mas muito assim, relutando de fazê-la no dia de hoje, né? Tá chegando o dia de hoje. Gente, o dia de hoje já é um pendurado. Vocês já pararam para ver que o dia dos namorados, vamos trocar o namorados por enamorar-se, é um pendurado? 12. 12 vai falar de aspectos ligados a você estar do avesso, vai falar dessas 12 horas que a gente tem, das 12 personalidades humanas, dos 12 signos. E ali é como se dentro desse peixes, desses cardumes, desses escolhidos, os seres humanos são os escolhidos, na verdade. A gente acha que foram somente os 12 apóstolos, mas eles foram uma representação dessas 12 personalidades humanas, que estavam, na verdade, sendo preparados para serem 13. E aí entra a Madalena maravilhosa, Maria de Magdala. E aí é um outro papo, aí é uma outra profundidade, mas que significa aí esse renascimento, essa morte, mas esse retorno à grande mãe e Gaia. E eu tive uma canalização essa noite sobre Gaia, sobre esse número 6 ligado a esse útero. E uma das coisas que estão associadas à letra hebraica relacionada ao número 6 é Vav, ou Val, e ela tem o símbolo do gancho. E isso sempre me levou muito a uma reflexão, mesmo nas minhas pesquisas, por que o símbolo do amor seria um gancho? E aí eu tentava, criar as minhas associações, eu falei, poxa, um amor como um gancho, às vezes você percebe esse gancho, é algo que pode fazer... O que vocês acham, gente? O que é um gancho? Vamos viajar aí comigo? Vamos entrar nessas águas? Vamos tentar olhar para um positivo? Vamos tentar olhar com amorosidade para isso? Muitas das vezes, quando a gente fala de um gancho, ele suspende algo. Ele escolhe algo. Ana Becoa, maravilhosa da Arana. Uma das canções mais maravilhosas que eu já ouvi, me emociona muito, né? E quando você olha para esse gancho, ele fala de um sacrifício, ele fala de você suspender algo, ele fala de você escolher algo, esse poder de decisão do livre-arbítrio, onde você tem que escolher algo, fala de você fincar algo, né? O gancho ali ligado aos peixes, vamos pensar nos cardumes, gente? Gente, até quando a gente olha essa minissérie de Jesus, né, The Chosen, tem os peixes que passam, né, os pescadores de homens. São essas questões assim, como que se pescam esses homens? Através de algo que vai estar ligado a essa conexão. E aí veio pra mim, como eu nunca tinha percebido, esse gancho, que muitas das vezes precisa, esse anzol ele vai machucar, mas ele vai salvar. E ele precisa saber a hora certa de se abrir, deixar a porta aberta, deixar ir, também é amor. Muitas das vezes quando a gente pega para amar algo, alguém, uma flor, um animal, um filho, um relacionamento, muitas das vezes a gente não sabe deixar ir, deixar a porta aberta, a gente quer proteger. E isso a natureza sábia que vai nos ensinando. O ser humano nasce vulnerável, mas no momento certo a gente precisa deixar ir. Oi, Fabi, tudo bom? E aí me veio muito forte. Oi, Thaís, boa tarde. Essa questão da letra hebraica, desse gancho, está ligado a vínculo. E a gente sabe que é. O afeto é um vínculo. As nossas relações sociais são vínculos. Quando a gente fala das 3 faces desse amor, a gente tem o primeiro amor, que é um amor divino, que é um amor mais puro, que é o amor ágape, que é aquele amor que a gente vai buscar, principalmente depois, né? Na última manifestação dos números trinos, que é o 9. Oi, Alê, diva, deusa, maravilhosa. Só tem deusas hoje aqui nessa live, gente. Meu destino 6 também, Alê.
Realmente é maravilhoso. Nós viemos para percorrer essa jornada com amorosidade, aprender, servir em amorosidade. Mas aprender é o que é o amor. A gente está aprendendo. Primeiro a se amar, né? E aí a gente olha para tantas ferramentas de autoamor e é tão difícil da gente considerar essas deusas que há em nós, esse amor genuíno que há em nós. E aí voltando, né, para essa questão desse vínculo, a gente primeiro vai ter esse amor, esse divino, esse ágape. Depois a gente vai ter um amor relacionado à psique, a filos, a filosofia, a filantropia. Vai estar ligado a um amor mais relacionado às amizades, aos nossos círculos sociais. A gente não ama da mesma forma. A gente está no passo de amar, sim, a todos, sem distinção. Mas existem etapas. São cascas de cebola. São períodos cíclicos. Essa nutrição é de dentro para fora. Um dos símbolos ligados a esses seis, esse amor, é a flor, o florescer. E a gente floresce de dentro para fora. Então, quando a gente fala de amor, o último estado desse amor, se é que a gente pode falar assim, é um amor mais denso, é um amor mais carnal, é Eros. E toda a mitologia ligada a Eros, Psique, Afrodite, a deusa Vênus, a deusa do amor, da beleza, mas também da gestação, da abundância, da natureza. Então a natureza, ela precisa ser arada, remexida. Nós viemos da terra, mas nós somos água. Nesse mundo, né, dessa separação desses mundos, a gente tem o céu e a terra. E a linha que divide esses dois mundos é o grande mar. E são essas águas ligadas à horizontalidade da matéria. A gente está aqui para sentir. E dentro dessas águas, tudo é criado. A estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, e que forma aí o hexagrama, né? Essa estrela tem ali os dois opostos elementais, que é o fogo, que é essa pira, que é uma energia yang, masculina, mas que está sempre voltada a subir, a se elevar. Se você pega a chama de uma vela, ela é sempre vertical, é o nosso caminho ligado à espiritualidade. Mas o fogo, com esse poder alquímico de fazer com que a gente tenha consciência das nossas sombras, principalmente, mas que a gente agarre essa potência de sombra para ação, para agir, para fazer, para acontecer, para ter gana, para ter sangue, para ter o impulso vital. E ele vai trabalhar com o segundo elemento, que vai ser o receptivo, que vai ser essa energia mais densa da água. Porque sentir é densidade. E por isso o grande medo de se aprofundar nessas águas. A tendência da água é ir quanto mais profunda é ela realizar o seu papel. E ela lava os nossos excessos, né? Ela é um excesso, ela é a nossa lua, ela é o nosso transbordo, mas ela também é a nossa escassez. Quando a gente olha as fases da lua, elas são perfeitas. E ela, a lua, vai ser esse complemento, esse feminino, ligado ao que o sol vem nos trazer de consciência. E a gente não pode desmerecer nenhum nem o outro. Eles são complementares. E na hora de formar esse hexagrama, eles formam os 4 elementos. A gente vai ter o elemento ar ali formado, a gente vai ter ali o elemento terra ali formado, com essa união desses opostos. Até no Game of Thrones tem essa questão, né, do gelo e do fogo. E nessa integração desses opostos, porque quando a gente olha esse hexagrama de uma forma mais profunda, é entrelaçado esses 2 triângulos. Né? Um não se sobrepõe ao outro, é entrelaçado, é uma união perfeita dessa gestação, é uma canalização, é uma penetração, é uma receptividade, é uma entrega, é uma ação e uma entrega. E dali se cria o novo, se criam todos os demais elementos, né? Na verdade, nós já éramos, dentro do 1 da carta do mago, nós já temos esses 4 elementos, mas nesse 6 é um resgate. Quando a gente olha na carta dos enamorados, a gente tem aqui a figura, nessa lâmina aqui de Eros, o Cupido, que ele é filho, inclusive, de Afrodite, da deusa do amor, de Vênus. Só que aqui nesse caso ele está no aspecto criança, infantil, e ele fez muitas brincadeiras, assim, ele pregava muitas peças, inclusive, sabe?
E essas setas, na verdade, faziam com que as pessoas se apaixonassem pela primeira coisa que vissem na sua frente, assim, sabe? E é interessante que na hora do casamento, que Zeus coloca a Afrodite para casar, vai ser justamente com a figura ligada a Éfesos, né? É uma figura ligada ao Vulcano, que vai aparecer inclusive na outra lâmina dos enamorados, né? Do Vulcano. Vai trabalhar aquelas energias da paixão, vai trabalhar aquelas energias de integração realmente desses opostos. Ele era um ser manco, ele era um ser deficiente e que foi destinado a casar com a deusa mais linda, mais bela. Por quê? Era um castigo a Afrodite, a sua beleza? Não. Mas era uma oportunidade de todos serem amados, o seu extremo oposto ser amado. E Afrodite não se apaixonaria por Vulcano de uma forma superficial, como seria assim com essas setinhas do Cupido. Ela se apaixonaria por ele pela essência. O Vulcão fala da essência, fala do caráter, fala daquilo que se é construído, fala do real amor. Então, dentro dessas integrações, a gente vai analisando tantas coisas, sabe? A Bela e a Fera, todos esses outros mitos, todas essas outras coisas ligadas a essa integração do amor. Tanto que quando Eros ele cresce, ele vai adultecendo, é quando Afrodite, a mãe, tem outros filhos. E aí ele passa a olhar para si, deixar de ser vítima e deixar de ser superficial, sabe? E crescer. E é interessante que, assim, no mito, né? São várias faces do mito, tá, gente? Já teve muita alteração e a gente sempre escolhe aquela que a gente se identifica mais, né? Que a gente acha que tem mais a ver com o que a gente acredita. E aí, Afrodite fica enciumada com a beleza de Psique. E aí, pede com que Eros vá, um deus alado, maravilhoso, lindo, perfeito, vá lá para jogar uma flecha para que ela se apaixone também pelo ser mais monstruoso que existisse. Só que quando ele vê a beleza de Psique, que tá ligado, né, a parte também aí do nosso ego, que tá ligado a tantas outras coisas que tem uma curiosidade, mas que tem às vezes uma máscara, né? Mas ela tinha isso dessa curiosidade, onde ela foi tentada várias vezes nesse percurso, ele acaba sendo atingido pela própria flecha. E aí esse veneno, né, vive a favor deles, na verdade, porque ali foi um grande amor. E ela passou por uma grande, depois, uma grande saga, né? Pra ir em relação a esse encontro desse real amor. Porque ela, na verdade, tinha o perfeito, mas não conseguia ver. E ela achava que ele também fosse um ser horrendo, né? E ele queria que ela amasse verdadeiramente. Então, são muitas as faces que a gente olha pra esses mitos e a gente fala assim, como que tem tudo a ver, sabe? Na hora quando a gente olha isso, assim, no tarô dos orixás, o número 6 está muito relacionado ao Oxóssi, está muito relacionado com esse arqueiro que tem uma flecha só, sabe? Que trabalha a abundância, que trabalha dentro da natureza, você tem a abundância, você tem a prosperidade. Mas não necessariamente você trabalha com o desperdício, nem com a escassez. Quando Oxóssi, né, ou quando o caboclo, vamos colocar assim, mas vamos colocar o guerreiro das matas, né? O Oxóssi, ele vai para as suas batalhas. Na verdade, a batalha dele é escolher um animal que vai suprir toda a tribo, né? Que possa ser compartilhado, que possa ser dividido. E isso não é egóico. E ele tem que fazer uma escolha, uma decisão, uma flecha só. E aí ele compartilha. Então essa, às vezes, é a nossa real abundância, vai falar das questões ligadas à utilidade na natureza, né? Onde o seu servir, você ama tanto o que você faz que você oferece aquilo em transbordo. Você coloca amor no seu trabalho, você coloca amor naquilo que você oferece sem esperar uma compensação. E muitas das vezes essa troca do dar e receber é vista dentro das nossas relações de afeto como uma compensação. Quantas de nós não tem dificuldade de receber? Quando alguém vai te dar alguma coisa, quantas de nós não tem a questão da desconfiança do interesse daquela pessoa em relação ao seu receber? Por que será que essa pessoa está me dando esse presente? O que ela está querendo em troca? E muitas das vezes você recebe algo de uma forma genuína e você, pela sua vontade de
né, o seu senso de não merecimento do receber, você já quer dar uma coisa em troca também. E aí você pode olhar máscaras, você vai olhar para aquela pessoa, você vai comprar determinada coisa que vai estar ligada a uma conveniência, a uma questão até social, uma etiqueta, a educação. Isso também tem a ver com esse número 6. Então, gente, o 6, dentro da manifestação da arte, são 3 números de arte, o 3, o 6 e o 9. O 3 vai falar dessa criança, esse Eros pequenininho que faz arte, sabe? E que faz arte de uma forma espontânea, sem filtro. É a criança, é a Trindade, é Shiva, é quem renova, quem destrói, mas quem cria a arte. E ele saía jogando essas setinhas de uma forma, né, arteira. A criança vai fazer arte, a criança é ansiosa, a criança está preocupada com o futuro, mas não com o futuro pelas preocupações do que vai ser criado, mas porque já quer vivenciar o hoje de uma forma muito forte, né? E aí, conforme essa arte vai buscando uma harmonia, um equilíbrio, um refinamento, ela passa por uma educação, conveniências sociais, inclusive. Passa por aquelas máscaras da aceitação do que é adequado, a adequação, sabe? A elegância. Então, toda manifestação, essas aparas dessas arestas que o 6 faz, a gente tem que olhar sempre para o lado positivo, que é a harmonia, que é o equilíbrio, que é fazer com que aquilo tenha um aterramento virginiano, que tenha uma organização. A nossa saúde vai depender dessa organização. A organização do nosso dia a dia, a organização dos nossos sentimentos, olhar para dentro, organizar essas águas, trabalhar a beleza, trabalhar a decoração, trabalhar a estética, trabalhar o bem-estar. Para você estar em bem-estar, você não pode estar no desequilíbrio. Vênus vai trabalhando isso. Só que toda manifestação acontece de uma forma trina, luz, sombra e bloqueio. E aí depois, quando se vive esse amor de uma forma até atemporal, já não preocupada com o tempo, de uma forma mais elevada, de uma forma mais divina, a gente vai para o último aspecto dessa arte, que é o número 9, que vai ser representado aí por Sagitário, pelo eremita, por essa maturidade. E ele é um dos símbolos ligado a Saturno, que cobra da gente uma maturidade do que a gente está fazendo com esse tempo na Terra. O que a gente está fazendo das nossas relações, elas são evolutivas? Isso a gente vai olhar muito no 7, que é o mês seguinte, né? O mês de julho. Então, quando a gente foca no 6, a gente precisa sentir. A gente precisa aterrar essas águas e trabalhar esse barro, moldar esse barro. Nós não somos da terra, mas sem água, nada seremos. Sem o amor, nada seremos, nada criaremos, nada decidiremos, nada nos responsabilizaremos, nada nos comprometeremos, nada serviremos. Então esse vínculo afetivo é a primeira forma que a gente tem desde a gestação da gente lá na barriguinha da nossa mãe, desde da gente se transformar em feto e viver as relações que nos afetam, positiva ou negativamente. Mas sempre voltando a olhar em nós esse amor. A essência do ser humano é amar. Jesus veio aí com um número muito forte a ser trabalhado dentro da numerologia, que é um número mestre, que a gente não tem nem condições de... Nosso HD não suporta, né, vivenciar assim de uma forma como ele, claro, que é o 33, que justamente dá um 6. Como ele soube trabalhar essas manifestações de uma forma equilibrada e nos vir aqui para nos ensinar a amar. O Bará nos Odus também, né? Essa questão de você conseguir compartilhar está muito ligada ao Oxóssi, está muito ligada à justiça, está muito ligada à beleza, está muito ligada à família. Então, todos os caminhos vão levar a gente a olhar. A numerologia é onde eu me baseio, mas a astrologia e o tarô tem muito a falar, gente. Quando a gente olha para esse mesmo pendurado, ele tem algumas perdas, ele tem alguns vazios, mas ele trabalha essa união desses opostos, sabe? Olhando com outra perspectiva, fazendo com que dentro dessas 12 personalidades humanas a gente consiga olhar nossa luz e sombra. Olhar as máscaras que a gente teve que vestir,
que a gente teve que colocar para ser aceito, para ser inserido, para ser incluído e aceitar quem se é. E aí não existe vítima. A criança, quando ela olha e continua sendo vítima, ela não cresce. E quando ela assume a sua autorresponsabilidade, ela consegue crescer. Então, deixa eu só colocar aqui. Pronto. Então, gente, quando a gente olha para eu tava consumindo meu pacote de internet aqui à toa, olha isso, olha o desperdício, gente, olha o 12. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí se voltou para vocês. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, gente. Thaís, você quer participar comigo, Thaís? Nossa, fica aí comigo então. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Ah, que bom. Então vamos lá. Dentro dessas 12 horas que a gente tem, gente, no nosso dia, são 12 horas na luz e 12 horas na sombra. É um pedido que a gente tem para conseguir olhar para as nossas sombras e também para a nossa potência de luz. E deixar de ser vítima e se reinventar. Essa é a grande questão do pendurado. Nada será dado de uma forma gratuita. Os esforços são necessários entre a ação, que é o 1, e entre o 2, que é essa receptividade, essa intuição. Quando a gente vai olhar para esse tarô dos enamorados, esse aqui do 8, ele vai falar desse vulcano e vai falar, tá vendo Eva e Adão, né? E o que foi dado dentro? Eva foi vamos colocar assim, uma figura, é um arquétipo, né? Muito ligado a esse feminino como uma forma sedutora, mas que levou o Adão para o mau caminho, né? Foi ela que persuadiu Adão a tomar a decisão de comer a maçã. E na verdade a maçã vai falar desse fruto que foi colocado ali como proibido, mas que nos deu a oportunidade de assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas. Dentro de uma perfeição não existe evolução. Já está algo feito e acabado. E dentro dessa possibilidade que a gente tem de trilhar o nosso caminho, o nosso destino, o ser está ligado a esse destino. Através das escolhas a gente faz o nosso caminho. Então, muitas vezes a gente tem medo, pânico de escolher. Muitas das vezes, dentro de uma escolha, vou pegar essa aqui que fica melhor, né? Que eu comecei a falar do Cupido aqui, dessa figura de Eros. Essa setinha tá voltada entre... Aqui vai falar desses opostos, gente, que a gente pode levar pra... Tá vendo que aqui é uma figura de uma mulher que tem uma coroa? Ela já tem ali, né, uma identidade. Oi, Adriana! Tudo bom, tia? Seja muito bem-vinda. Essa figura, ela vai falar daquilo que já tem uma notoriedade, já tem um status, já tem uma responsabilidade. Pode ser um lado ligado, né, a uma escolha. A gente tem que pensar que o tarô é uma ferramenta muito antiga, gente. Então, naquela época, hoje em dia a gente está conquistando o poder da escolha e está aprendendo a lidar com ela, com essa liberdade de escolha. Antigamente não se tinha muita convenção social. Antigamente as mulheres não tinham poder de escolha, mas se a gente parar para ver, os homens também não. Era uma coisa onde você tinha que fazer escolhas através de famílias, através de posses, através das necessidades. Era a escolha através de escassez, era uma escolha através de garantias. E você tinha que assumir esse compromisso. Ela vem com essa figura ligada a esse status, a esse compromisso, com esse social, esse cunho. Pode ser uma figura de uma mãe aqui também, um passado. Mas também pode ser a figura de uma mulher que daria essa notoriedade, uma continuidade, uma perpetuação da espécie. O 6 dentro da natureza, ele vai lutar por essa perpetuação também. Esse aterramento. Multiplicai-vos, gestai-vos. Dentro de uma maior diversidade, a gente tem criações, a gente pode se olhar, a gente pode se desenvolver, a gente vai evoluindo. Quanto mais diversos nos permitirmos, né, que sejam as nossas relações. E isso é vida. Do outro lado, a gente tem aquilo que seria uma aventura, que seria o jovem, que seria a paixão, que seria
o que realmente gostaria de se fazer, aquilo que é arriscado, aqui teria uma segurança, aqui poderia estar ligado ao futuro, aqui está ligado ao passado, aqui pode estar ligado à família, e aqui, ou trabalho, e aqui pode estar ligado à família. Então, é ela que escolhe ou ela que é escolhida? Ela quem? No caso, a figura aqui do meio, ô Grazi, é isso? Aqui, na verdade, tá vendo que tem dois caminhos? Antigamente, e é um dilema que a gente tem hoje, e é uma questão de percepção e de gosto também, né? Quando a gente olha para uma figura, não vou nem colocar como feminino, gente, apesar de estar muito ligado a esse feminino, mas eu acho que olhando para o teu lado, a coroa aqui tá nessa mulher, tá vendo? Nessa figura. A gente pode olhar nesse caso, Grazi, como se fosse assim, uma figura ligada a uma monarquia. A esse grau elevado, né? Se a gente está falando de algo que era muito ligado a esse passado, essas castas, essa seletividade. A gente tem uma coisa muito enraizada da história, sempre, até um padrão ligado à evolução, de que devem ser selecionados aqueles que são os mais fortes para sua perpetuação. E muitas das coisas, quanto mais forte isso era, mais seletivo isso tem que ser, né? E é uma coisa que quando a gente vê, eu estava lendo uma reportagem esses dias, essa semana, né, a gente fica atraindo essas informações conforme está o nosso foco. Vocês sabiam que foi descoberto que até para chegar os espermatozoides né, para eles serem admitidos ali para a parte né, de conseguir penetrar o óvulo, depois de ter passado por toda aquela jornada, que existe todo um mecanismo ali de seleção, parece que é o óvulo quem seleciona o espermatozoide que ele vai permitir entrar. Quanto maior for a capacidade que se percebe ali quimicamente dele conseguir sobreviver, dele conseguir gerar bons frutos. Então esse poder de receber, vamos colocar do óvulo aí como uma figura feminina, é poderosíssimo. E como que a gente faz uso desse poder de escolha? Normalmente a gente escolhe ou gosta de ser escolhida? A conexão tá péssima? Pra mais alguém tá péssimo, gente? Pro Álvaro tá ruim agora. Muito bom te ver aqui, Álvaro. Fala que se é só a sua conexão, gente, pra mais alguém tá ruim? Eu também não sabia, Grazi. Mas se a gente for parar pra ver, né? Eu já tinha ouvido muito essa frase, é a mulher quem escolhe. E quando a gente pensa no mito de Vênus, ela teve vários amantes. A carta também desse 6, por isso que era olhada né, na parte da densidade, ou seja, de uma forma profana, porque da mesma forma que ela na luz ela significa lealdade, na sombra vai ser uma traição. E aí a gente pergunta, tá sendo leal a quem nas suas escolhas? Tá traindo a quem nas suas escolhas? A traição é de quem? Quando a gente olha aqui, tem dois caminhos. Quando a gente olha aqui, o Cupido tá com uma seta voltada para essa figura principal, que aí a gente vai colocar a gente, né? Analisando a gente ali nessa figura humana de livre-arbítrio e poder de decisão. E aqui os dois caminhos que são apresentados. E dentro desses dois caminhos, se o Cupido acerta ele tem ali, para quem que ele vai olhar primeiro? Vai de acordo com uma necessidade? Quando a gente passa a estudar essa lâmina do tarô, a gente percebe até esse Cupido como uma forma de mentoria, sabe? Da intuição, do seu sexto sentido, a sua ligação com os seus guardiões, com o seu divino, com seus mentores. E no poder de decisão humano, eles não podem interferir. Porque senão eles estariam tirando justamente a nossa responsabilidade no nosso processo evolutivo. Então, neste momento aqui, nessa lâmina do tarô aqui, porque tem várias lâminas diferentes, essa seta está apontada para ele. E essa figura aqui no meio está com os braços cruzados. O X também faz parte desse 6, sabe? É uma forma de você olhar até a carta 15, do arcano 15, que está relacionado ao diabo, assim. E que é super alquímico. Ele faz com que a gente veja através das nossas sombras aquilo que precisa ser trabalhado. Seja feita a vossa vontade. Com V minúsculo.
E aí a culpa não é do diabo. Ele só oferece aquilo que, em essência, a gente ainda quer. A gente ainda sente uma necessidade densa. E por conta disso a gente consegue evoluir, buscar um equilíbrio. Esse cruzado das mãos aqui fala para você ouvir a voz do seu coração. Na hora de você tomar uma decisão, você não tomar uma decisão no calor da emoção, ligada a essas ilusões, né? Essa ansiedade, essa superficialidade. E nem para você tomar uma decisão na frieza da razão, na racionalidade pura. É para você ouvir a voz do seu coração. Porque ele não erra. E aí, quando a gente usa aquele símbolo do pensar com o coração, sabe? Não é pensar no calor da emoção, é pensar com aquilo que você tem de maior essência, com a sua maior conexão. Com quem é você de verdade. E dentro desse coração, como é que a gente escuta a voz do nosso coração? Essa voz desse silêncio, o coração, ele pulsa. A gente sente quando a gente está para fazer algo que vai mudar na nossa vida, que vai impactar a nossa vida. Mas a gente só consegue conversar com o nosso coração se a gente estiver em equilíbrio. E é muito difícil estar em equilíbrio, mas é um exercício. Por isso que Virgem entra para falar assim, você não vai conseguir mudar a sua nutrição, você não vai conseguir mudar as suas questões relacionadas à saúde só fazendo as coisas que às vezes você deseja fazer. Você tem que conseguir ressignificar isso e trabalhar o seu bem-estar. Mas primeiramente, colocando como um propósito de você se nutrir, de você se cuidar, de você se amar. Porque esse corpo, esse barro, precisa estar moldado de uma forma com que ele fique resistente ao tempo. E aí você honra o seu templo, o seu corpo, as suas imperfeições. Quando a gente olha o belo, não necessariamente dentro de uma estética é aquela perfeição, às vezes aquela perfeição tá oca. Aquela perfeição não te afeta, aquilo não te toca. E aí dentro de vários perfeitos você torce para ter um imperfeito ali e você vê uma vibração, né? A beleza, ela tá na harmonia dos defeitos. Tá na harmonia desses opostos. Se a gente parar para ver o nosso rosto, se a gente para ver só uma coisa, seria insuficiente. Não daria certo, mas quando a gente olha um conjunto, esse coletivo, essa comunidade, essa colmeia, você vê que deu certo. E às vezes você pode até não se achar dentro de uma cultura bonito, belo, mas quando você vê uma pessoa que se cuida, que se ama, que se olha e fala, como é que eu vou deixar você mais bonita? Quando você acolhe a sua criança e dá a ela aquela palavra bonita, aquele abraço, aquele aconchego, aquela nutrição, aquela água, a gente vai trabalhando a coisa que está ligado a essa autoestima, que às vezes não foi trabalhada lá na casa de touro, lá no 2. O 6 é 2 vezes o número 3 ou 3 vezes o número 2. São duas cartas femininas que está ligada à sacerdotisa, que está em touro, os valores, a autoestima, a sensibilidade, a receptividade, a terra e a água, com a imperatriz, que é generosa, que é abundante, que é a rainha, the queen, mas que é uma criança antes, que tem uma preocupação com o que os outros vão achar, tem uma preocupação com uma etiqueta. Quantas crianças não somos tão tolhidas na infância e a gente não pode manifestar a nossa verdade? E como que a gente vai aceitar um receber depois? A gente não acredita. E aí fica uma das coisas ligadas ao 6, que é assim, às vezes, nesse dilema da escolha, não poder errar. Por isso que tem que ter passado pelo 5 de experiências, de fogo, de paixões, errar, experienciar, ver o que você se apaixona, ver o que você quer, e depois você no 6 você harmoniza, você vai fazendo as arestas, mas sem matar. Então quando a gente fala matar a essência, né, matar esse amor a si primeiro. É muito difícil amar a si, gente. Às vezes a gente vê tantas demonstrações de amor, principalmente na internet, né, mas quando a gente olha por dentro a gente tá querendo que o outro nutra, que o outro valide. Porque o 6 Vênus, ela gosta de ser cortejada, ela gosta de ser a escolhida, mas é ela quem escolhe. E aí, Grazi, é uma frase que eu nunca escolhi. Vênus, Afrodite, a deusa do amor e da beleza, ela sempre teve muitas pessoas a cortejarem.
E ela tinha os seus amantes. Inclusive, um dos amantes de Afrodite era Eros, o deus da guerra. Marte. Mas ela teve vários casos e relacionamentos. Os deuses poderiam ter, porque a deusa não. E dentro dessas escolhas, Vênus escolhe em abundância. Ela não escolhe na escassez. E muitas das vezes a gente acaba escolhendo na escassez. Tipo, o dia de hoje é muito simbólico. Para muitas pessoas, assim, não estar namorando é assim, caramba, eu não tenho um namorado. E aí, quando você coloca um namorado, é como se você estivesse aceitando qualquer coisa. Alguém que te ame, aí você aceita. Ele me ama, então eu vou ficar com ele. E isso é escassez. E quantas vezes não tivemos pensamentos assim? E quantas vezes a gente acha que, poxa, mas não tem ninguém que se encaixe? E quantas vezes a gente não está trabalhando essa terra, essa água, esse moldar, esse trabalhar? É a gente fazer o nosso jardim. É a gente trabalhar esse auto-amor para florescer de dentro para fora. E a natureza não tá nem aí. Dentro de uma mangueira, uma árvore frondosa, se você vai dar manga, o que vão fazer com suas mangas? Se vão valorizar suas mangas, fazer sacolé, suco. Se vai apodrecer, se não vai. Se apodrecer ali, tá fazendo parte da natureza. Você dá aquilo que te transborda. O piquenique você vai e leva aquilo que você gostaria de comer primeiro. E aí você compartilha com os outros, né? E normalmente a gente não quer descer pro play, para um piquenique, se não for compensado, retribuído na mesma moeda com o que você tá dando. E aí a gente fala, no amor vai ser isso? Depende. A gente tem falado tanto sobre isso, né? Mas depende qual face do amor que a gente está querendo trabalhar. Qual face do amor a nossa criança está reivindicando? Qual face do amor a gente está sendo vítima? Qual face do amor a gente está se sentindo culpada? A quem a gente está sendo leal na hora que a gente decide permanecer, começar ou finalizar uma relação? Permitir-se ter vínculos. Eu vim aprender a ter vínculo e fazer vínculos. Dentro desse 6, ele é muito social. Mas se a gente não olha para aquele 2zinho bem trabalhado lá antes, às vezes você aceita todas as amizades, você consegue ser doadora, generosa, você às vezes prioriza, dá atenção, cuida, zela de todos, mas esquece de cuidar de si ou dessa relação mais íntima, mais próxima. Então no 2 é um touro, valores. A gente precisa olhar para esse 2, a gente precisa olhar para essa sacerdotisa, para essa terra original primeira. A gente precisa olhar para a nossa ancestralidade, a gente precisa olhar para a nossa mãe, honrar, mesmo com todos os defeitos. É tão difícil falar, às vezes é muito fácil, mas adentrar-se nessa terra, adentrar-se no inferno dentro de nós para olhar e falar assim, tem tanta coisa boa ali naquela terra. Gratidão a essa terra, gratidão a Gaia. O que é deserto pode ser mar, e o que é mar também já pode ter sido deserto. Esse é o grande poder que a natureza tem de mudar de acordo com a qualidade das nossas águas. A gente tem que olhar para as nossas emoções. Se o 6 está muito ligado à saúde, rotina, tudo não é uma somatização dessa parte emocional? Cada vez mais a gente tem visto isso, né? Então, gente, muita coisa a ser olhada nesse 6. Então, abrindo esse leque do 6, antes de eu falar dos positivos, negativos e bloqueios desse número 6, todo mundo que nasceu no dia 6, no dia 15, no dia 24, tem essa energia a ser trabalhada, que o divino quer que vocês trabalhem, de amorosidade, de afeto, de gestão. Gestão na forma de gestacional, sabe? De você colocar na sua barriguinha, de você cuidar, de você ter responsabilidades familiares, de você trabalhar seus aspectos de arte, de beleza, bem-estar, de você trabalhar o seu servir, de você trabalhar o ser útil. Eu quero ser útil aos demais. Mas quanto a gente já falou de utilização dentro de uma relação, né? Você só ficar com uma pessoa enquanto aquela pessoa for útil. Então, tá vendo como é que tudo é uma forma de pensar? Como que tá a qualidade da nossa emoção pra gente conseguir ter um ponto de vista ligado à relação?
Os portais ligados. Quem nasceu num mês 6, gente, já tem isso na parte emocional a ser trabalhada, né? Busca desse equilíbrio, dessa saúde, de estar saudável, de ser amoroso, de ser responsável, de se comprometer nas suas decisões. Muitas das vezes aqui, a gente acaba não se comprometendo, acaba não decidindo, deixa o outro decidir, porque se o outro decidir, a responsabilidade pela escolha é dele. E aí a gente nega o nosso poder de escolha, de decisão. Muitas das vezes a gente decide para aquilo que vai ser mais conveniente. E aí Vênus perde força. Ela não exerceu o poder de decidir sendo leal ao seu próprio coração. Mas ela foi obrigada a fazer algo. Quantas histórias a gente não vê disso? Masculinas e femininas. De ter que começar uma relação, assumir uma relação por um erro de uma decisão. Por um erro de não ter ouvido o seu coração. Por um erro de ter sido leal só ao outro. E como ser responsável? Não negando ao seu próprio coração. É muito difícil. A gente tem que ter passado pelas experiências do 5 antes, sabe? E quanto mais a gente erra, a gente tem a possibilidade de fazer melhores escolhas, decidir por novos caminhos, mas que sejam sempre voltados para esse coração real e não ilusório. Então, poder de decisão está ligado à responsabilidade e comprometimento, né? É essa porta para a responsabilidade. E aí, nisso, Virgem acaba sendo muito analista, né? Nenhum detalhe nos escapa. Essa é uma tônica virginiana. Às vezes a crítica, né? Às vezes essa questão de colocar o padrão alto ou abaixo, aí vão ser esses extremos, né? Às vezes a indecisão que fica gerada em relação a isso, não saber qual decisão tomar. Mas por que tem que ser perfeito? Por que tem que ser uma decisão que não possa ter um erro? Por que a gente não pode errar? A questão é se comprometer com esse erro ao melhorar, né? Portais, gente, de junho. A outra forma de saber essa energia do 6 é através do destino, que é a jornada, que é o caminho que a gente percorre. Que aí, o que a gente faz? A gente soma o dia, o mês e o ano com 4 dígitos e a gente vai reduzir a um número de 1 a 9. E aí, às vezes, você não se reconhece no dia, no mês do nascimento, mas esse 6 está gritando. Pode ser do seu destino, como também pode estar dentro do mapa numerológico em outro, né, na análise do seu nome original que você traz para essa vida. Pode estar no seu arcano base, pode estar, às vezes, no seu signo, quem nasce no signo de Virgem, por exemplo. Então, tudo que eu falar aqui, gente, são arquétipos ligados a esse número 6. Portais, que é quando se abre uma fenda de um dia onde essa energia fica muito forte para a gente conseguir trabalhar com a criação daquilo que a gente deseja pra gente estar mais íntimo com os nossos mentores e guardiões, sabe? Tanto pro lado positivo, como também para as energias do lado negativo. Então, portal significa uma vigilância. Ele se abre em vários momentos do dia, inclusive. Todas as horas repetidas são um portal a ser trabalhado. Então, o portal, né, 6 horas da manhã, 6 e 6. Quando a gente olha isso, realmente é muito forte. 15 e 15 vai ser muito forte, que vai dar um 6 6 também. Mas com tônicas diferenciadas. Então, no mês de junho, a gente teve o portal 6-6, que foi 6 de junho, que foi em lua cheia, que foi muito maravilhoso pra gente trabalhar essa amorosidade. O próximo portal é dia 15 de junho. 15 é essa energia alquímica do diabo, né, que eu falei pra vocês. Dia 15 vai ser quinta-feira, vai ser trabalhado nessa energia minguante que a gente tá hoje. Meus 2 filhos nasceram no mesmo dia e mês, 10 de setembro. Caramba, Thaís! É um grande chamado, né? Um grande chamado. E quando a gente olha para o último portal desse mês, muito bom, gente. Aproveite esse último portal, que é dia 24 de junho. 24, assim, o 6, ele vai ser super colaborador, ele vai ser uma pessoa muito voltada para as responsabilidades familiares, tudo isso, todas as tônicas do 6 vão ser, tá? Tem que olhar muito para a questão, às vezes, desse servir, né? Para não servir só o outro, tudo aquilo que a gente está falando, não esquecer a própria nutrição. O 15 vai com essa tônica mais sedutora do diabo, né? É o sorrisão que sabe como seduzir para se conseguir o que é necessário, sabe?
Vai falar de uma energia muito mais voltada para usar esse sim, essa simpatia para conseguir as coisas. Esse melzinho que já é dado, sabe? Eu adoro esse 15, esse alquímico. Mas o dia 24 são 2 números pares, que vão trabalhar 2 números receptivos e construtores. Trabalha o 2, esse receptivo da sacerdotisa, de touro, dos valores da materialidade, da união, do par. E o 4, que fala muito do imperador, fala muito do câncer, né? Muito ligado às memórias, à ancestralidades, ao provedor, ao passado. Então o 24 acaba sendo assim um dos mais românticos, um dos mais voltados para essa lealdade para a construção. Isso não é uma regra, mas é uma potência ligada a esse 24 de junho. São pessoas que querem servir, querem aconselhar, querem colaborar, gosta de dar um docinho, sabe? De trabalhar a música. O 6 está ligado a essa arte de música, de harmonia. Pensa na harmonia. A música é uma harmonia. Busca-se a harmonia, né? E ela acaba construindo várias coisas. Então, no dia 24 de junho vai ser um portal de lua nova, gente. Então, se a gente está olhando para a amorosidade, pode ser tanto para a união, para a construção, mas também para essa amorosidade que você precisa trazer para o seu lar. Nem toda casa é um lar. E nisso, Câncer e Virgem, esse 6, essa Vênus, vai trazendo essa beleza. Faça da sua casa um lar, onde você possa se sentir bem, acolhido, à vontade, o bem-estar. Um ambiente saudável, um ambiente nutritivo. Então é uma energia de novo, né? Lua nova, de novas possibilidades. Ah, Grazi, você é romântica. Você tem essa preocupação, né? Você tem que buscar realmente essas relações em amorosidade, mas você gosta de coisas firmes, né? Você gosta de coisas que venham a construir outras, né? Que não fiquem na superficialidade. São números que, pelo menos, foram dados para você ser convocada a isso, a contribuir, né? Dentro da sua amorosidade. Então, vai ser um portal maravilhoso, gente, para ser trabalhado todas essas questões de afetos. Então, vamos lá. Lado positivo desse número 6, essa manifestação positiva. É a intuição, essa visão, essa busca, né, de trabalhar essa intuição. Toda mãe, né? O 6 é um número muito maternal, paternal, materno, assim, de gerir. Então, toda mãe, tem essa questão ligada à intuição. Às vezes você não tem filhos, mas você vai ter essa intuição aflorada. Vai falar de saúde, vai falar de rotina, dessa organização, dessa metodologia de ter que... Todo mundo já tem, pra Virgem, ela acaba sendo prática nisso, todo mundo já tem que saber sua função, seu lugar. Faça a sua parte. Senão, a gente vai ficar cobrando para que cada um tenha, né, o semancol, vamos colocar assim, venha contribuir para o bem-estar do coletivo, né? Para onde você tá. Se for na sua casa, se for no seu círculo de amizade, se for no trabalho, se for na comunidade. Vai falar de família, responsabilidades familiares, aquilo que você se compromete a cuidar, né? Pode ser um animalzinho, pode ser uma criação, uma arte, pode ser um ateliê, gente. Mas aquilo que você se compromete. Então, normalmente, pessoas com essa energia 6 passam uma ideia de comprometimento, sabe? De seriedade. Dessa coisa assim do que você pega, que você vai nutrir e vai fazer aquilo dali, vai gestar para criar frutos, sabe? O responsável, o obstinado, é aquela que vai fazer um planejamento para fazer aquilo, né? A gente ganha uma plantinha e a gente às vezes fala assim, pô, eu não sei cuidar de planta, vai morrer. E aí a gente não se compromete a estudar, a saber. A garra é que é teu, né? Quando a gente sai da maternidade com o bebê, a gente fala assim, meu Deus, e agora? E ninguém aprende, ninguém nasceu, né, sendo mãe, a gente vai aprendendo, mas a gente precisa ter esse comprometimento, né, esse zelo. Confiança, né, ser uma pessoa confiável, ter um zelo com o lar, ser organizado, uma pessoa que se posiciona, gente. Quão difícil hoje é uma pessoa se posicionar nas suas decisões, gente. Não fala nem o que tá querendo. Como é que é? Comunicação. Lembra que 3 vezes, ou 2 vezes o número 3, vai dar o 6. Precisa de comunicação. Porque senão não vai dar certo. Então, o que você veio fazer aqui? O que você está querendo? Quais são as suas intenções? Vênus precisa. Ela tem que escolher dentro de uma transparência. Tentar. Se não é uma coisa exposta, vai através da intuição, né? Pessoas com energia 6 são nascidos nesse mês. A parte emocional, sim, Thaís.
vai ter sempre, inclusive vai fazer parte do primeiro ciclo de vida dessa pessoa. Onde a gente fala dessa parte emocional que vai absorvendo as coisas dos ambientes, ainda não sabe qual é a sua identidade, sabe? Vai sendo influenciado pela educação, pela família, pelos amigos, pelas instituições educacionais que pertenceu. O 6 vai aterrando tudo isso, assim, quem nasce no mês 6 é a parte emocional que está precisando ser trabalhada, veio para essa vida precisando ser trabalhada, buscando equilíbrio, buscando amor, buscando afeto. É como se falasse assim, dentro da minha parte emocional, o que me move, o meu sentir é a busca dessa amorosidade e desses afetos. Já o dia é uma coisa mais prática, mais física, mais ligado ao seu mindset, a sua forma de receber a informação e de agir, sabe? Por isso que vai fazer parte do segundo ciclo de vida, que dura 27 anos, o nosso adultecer. Então, quem nasceu dia 6, dia 15, dia 24, tem um chamado divino a trabalhar de uma forma virginiana, mas ao mesmo tempo prática, amorosa e afetuosa. Uma coisa é como você age, outra coisa é como você sente. Um mês é como a gente sente. E o dia é o que o divino nos convoca a ser, sabe? Trabalhar o nosso eu sou aqui nessa vida. E quando a gente pega o destino 6, é o que o divino quer que a gente vai trilhar. Você vai ter que... É como se... É o propósito para você estar aqui, é essa caminhada. Que não vai ser só o destino final, é desde que você está aqui, você está sendo... o seu caminho tem que ser de amorosidade. Cancerianos são super dramáticos. É uma sombra. Na verdade, os cancerianos, eles são chamados a sentir. Eles são chamados a honrar a ancestralidade, mas não se apegar. Eles são os guardiões das memórias. Mas eles não devem se apegar ao passado. E quando eles conseguem organizar essa parte emocional, essa segurança, essa estrutura, essas regras, essas crenças, e ele permite que isso fique organizado, mas que permita ter acesso ao novo, ele expande. E aí ele é Júpiter. O grande senhor da matéria é o imperador. Então a gente está aqui, olha o imperador como uma forma muito, muito prática, muito de terra, mas é só uma carapaça desse caranguejo, desse símbolo do câncer. Por dentro ele é molinho, por dentro ele é leal, às vezes leal até demais, tradicional até demais. Mas tudo que ele vem nos mostrar é como sentir o afeto. E às vezes a gente vai para os excessos, a gente vai para o drama mesmo, sabe? Até a gente conseguir organizar. Quando a gente olha o coração, ele é um 4. Quando a gente olha no mês de junho, a gente tem 2 signos que prevalecem no mês de junho. Gêmeos, que fala dessa comunicação, que fala dessas trocas que tem que haver. Fala desse, inclusive, né, de Mercúrio, que vai trabalhar essas relações, né, de pequenas viagens, de comércio, de rapidez, mas de levar, de acessar os vários níveis, vários mundos, os transportes. E Câncer. Até dia 21, até dia 20 de julho, eu acho que é 21 de julho, a gente tem, né, essa energia ligada a Câncer. Aí depois já passa para Leão. Então, é aquilo, né? Vai sair do 4, das estruturas, das crenças, mas da ordem. Câncer é aquele que vem trabalhar uma ordem emocional. E aí ele sai daquilo que busca uma segurança para ser o grande senhor da matéria, o imperador, que não é aquele que está ligado a só heranças, sabe? Ele conquista através da lealdade, através daquilo que ele coloca a definição e responsabilidade. Então, tudo vem a nos ensinar, gente, assim, é maravilhoso. Quando a gente olha o cubo da matéria, o dado, tem 4 lados, né? 4, assim, cada face tem 4 lados. 4 lados. Quando a gente abre um dado, na verdade, são 6 faces. Né? Se a gente conseguir abrir o dado, vai ficar como se fosse uma cruz, né? Que fala desses sacrifícios. O 4 e o 6 estão muito juntinhos. É porque o 4 vai estar ligado da onde a gente veio, né? Dessa ancestralidade, a nossa família de origem. Ao seu provedor, inclusive. Mas ele vai trabalhando essa parte emocional. E o 6 é como se trouxesse esse afeto. Esse poder de escolha, né? Canceriano, eu acho que você quis dizer, né, Ivonete? Guarda muito rancor. Aí são essas águas, quando na sombra não são bem trabalhadas.
Porque realmente, como é o guardião das memórias, é como se o que acontece a um câncer ele não esquece. Mas ele tem o poder de organizar, de estruturar, de ressignificar essas memórias, né? E esse é o grande poder que a gente tem ligado à constelação familiar. O 4 está muito ligado à constelação familiar, gente. E o 6 aos terapeutas, a quem cuida, a quem zela. Todo mundo. Tem um massagista, sabe? Quando você vai num lugar, num salão de beleza, todo mundo que trabalha com beleza, que trabalha bem-estar, que trabalha flores, floricultura. Mas o terapeuta em si, só de você estar cuidando de outra pessoa, um massagista, não necessariamente o psicólogo. O psicólogo vai ser um analista, vai ser um 7. Mas o terapeuta, aquele que se presta a cuidar do outro, o bem-estar do outro ou do ambiente, trabalha essa energia do 6. E aí vai harmonizando, vai dando significado mesmo de afeto, sabe? E nós não somos só um número. É importante, nós não somos só um signo, nós não somos só um número. E nós não somos só uma marca. Às vezes aquilo vai falar de um aspecto da sombra daquele número, daquele signo. Mas a gente tem que focar, acolher, vigiar essa sombra, mas focar na luz. Então, olha, refinamento. Quando você para decorar a tua casa, você não vai buscar uma harmonia? Deixar cheiroso, com flores. Tudo isso é autocuidado. Cuidando de si, cuidando da família, do ambiente, do trabalho. Existem pessoas que têm essa energia mais voltada para isso, sabe? Às vezes não vai pros dotes culinários, mas vai pro dotes mais ligado à beleza. Tem pessoas que têm um dom, o fato de arrumar uma mesa pro jantar, pro café da manhã, tem um detalhe, tem um jeitinho. A energia do 6 fala desses detalhes, sabe? E também fala, né? O diabo também mora nos detalhes. Então, assim, a luz e sombra desses detalhes. O que é bacana a gente parar e olhar no detalhe, cuidar daquele zelo, mas ao mesmo tempo não se prender a esse zelo, né? Amizade faz parte desse 6, gente. Amigo, amigo, amigo. Essa lealdade, esse carinho, esse zelo faz muito parte desse número 6. Darana, Van é nível da minha mãe, preciso sair da live, tá maravilhosa, mas vamos conversar depois sobre uma conexão sobre o formato do corpo e seus conhecimentos. Vamos, eu recebo. E com muita honra. Eu acho que toda troca entre a gente vai ser muito produtiva, vai ser flor, viu? Parabéns à sua mãe. Dê meus parabéns a ela porque o novo ciclo dela vai ser um 7. Maravilhoso. Então ela precisa de muito contato com a natureza, hein, Darana? Beijo! Gente, amor, né? Então essas faces do amor pra gente olhar pra si, não esquecendo dessa primeira nutrição. Então pessoas que estão ligadas à rotina, à saúde, à beleza, nutrição, terapias de cuidado, beleza estética, flores, decoração, tudo tem a ver com esse número 6. Seja na parte do dia, mas também pode ter influenciado nessa parte do mês de nascimento também, tá? Quando a gente fala da sombra, o que vai acontecer com essa lealdade? O que vai acontecer com esse cuidado, com esse zelo? Na sombra, esse 6, aí é um conceito às vezes aplicado à virgem, né? Controlador. O 4 e o 6 são muito assim, voltados para essa sombra, sabe? Porque na verdade, imagina, se uma pessoa tem que dar conta de tudo, cuidar da harmonia do ambiente, como que não vai ter um controle? Precisa ter. A questão é quando isso vai para um excesso do controle. Por exemplo, ciúme vai para aquela desconfiança e um excesso de controle. A pessoa que vai, né, mexer nas coisas do outro, aquela pessoa que não acredita, enfim, vai entrando para um aspecto ligado para essa carência, para essa insegurança, para posse, né? Esse apego demasiado ao detalhe, à pessoa, àquilo que se venera. Então, essa obsessão pode ser realmente essa sombra desse número 6. Intromissão. Sabe aquela pessoa que, né, quer cuidar de todo mundo e quer saber de todo mundo? Na boa intenção acaba o quê? Se intrometendo na vida alheia. Tem uma boa intenção, mas aquilo acaba saindo do controle, né? De respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, às vezes o que a gente fala muito assim da sogra, da mãe ou da amiga, né? Que acaba, né, às vezes assim se intrometendo nas suas decisões. Então, na sombra, é sempre de vigiar, buscar um equilíbrio desse, mesmo que seja bem intencionado, desse cuidado, desse zelo daquilo que não é seu ou que não foi pedido.
Um exemplo, muitas vezes você vai comprar um presente, você quer que a pessoa use aquele presente, né? E o livre-arbítrio da pessoa de usar ou não? E aí você fala, mas poxa, mas deu um trabalho de conseguir. Não nos cabe. Então, são essas questões que a gente tem que olhar para esses 6, né? O apego familiar, aquela pessoa que só cuida da família. Quem nasceu aí, né, no 6, no 15, no 24, às vezes é uma coisa que grita tão forte de cuidar, de ser responsável. E a culpa que acontece, né, dentro de si, de não conseguir estar ali cuidando, zelando, é um chamado a cuidar. Mas não pode ter esse apego, porque senão essa barriguinha não se abre para deixar o outro ir, né? Super preocupação, cobra retorno afetivo. Então é aquela pessoa que às vezes na sombra, né, vai fazer não porque está transbordando, mas porque justamente está nessa carência que é que venha do outro. Essa coisa, né, do excesso assim, de dar muito o abraço porque tá precisando receber um abraço. E faz parte, gente. Faz parte. Às vezes aquela pessoa que faz tudo para fazer o aniversário, né, surpresa para as pessoas, porque na verdade ela gostaria de receber esse aniversário surpresa. Então, assim, é olhar dentro da gente o que pode às vezes ir num excesso por conta da falta, né? A carência demasiada. Então acaba dando muito pro outro e esquece de nutrir, de dar a si mesmo. Indecisão faz parte dessa sombra, né? Não querer se comprometer, não querer ser responsável. Traição. Aí vai trair o outro porque na verdade não honrou a sua decisão inicial. Mas por que não terminou? Por que não falou? Por que não se posicionou? A comunicação tem que existir. E a responsabilidade com essa comunicação também. A gente fala muito hoje de responsabilidade afetiva, né? Mas a gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro. E quão difícil também isso é, às vezes, né? De aceitar o não. De aceitar que não é para você. Existem amores que não são pra gente. A maioria não é pra gente. A gente vai nessa experienciação. Mas o bom é o que a gente aprende com essas relações, né? O que a gente nutre a si, o que a gente soma, o que a gente floresce. O amor faz a gente florescer. A paixão também faz, só que ela dura menos, né? Mas o amor faz a gente florescer quando a gente ama e tem essa reciprocidade desse sentimento, né? E aí faz expandir, faz criar, faz ser beleza, faz ter um olhar para uma vida de uma outra forma, ver o belo da vida, honrar as nossas cicatrizes. Então, realmente, o amor, gente, o melhor da vida é amar. Mas o melhor da vida é amar e ser amado, né? E muitas das vezes esse amor tá nesse servir, desinteressado, sem esperar a retribuição. Mas aí a gente tem que lembrar daquelas escalas do amor. Do ágape, do divino, do social, das amizades, mas também desse carnal. É muito interessante. E o bloqueio, que é o terceiro e último aspecto desse número, quando esse 6 não se manifesta, né? É quando, na verdade, existe um desleixo. Quando a pessoa já não quer mais nutrir, quando a pessoa já não quer mais zelar, não quer mais cuidar, ela se abandona. Ou abandona o outro, ou se abandona. São as camadas da cebola desse amor, né? Começa de dentro pra fora. Então, às vezes, você vê uma pessoa que nasce no dia 6, no dia 15, no dia 24, nasce no mês de junho, e ainda assim não foi trabalhando a sua autonutrição, foi nesse esquema só de dar para receber, foi nessa compensação. E aí fica seco. A gente tem que olhar sempre para esses 6 como natureza, jardim. Se não tiver trabalhando bem as nossas águas, as nossas emoções, o receber, quantas pessoas voltam para isso, não aceitam receber? Muitas vezes eu não aceitei receber. É como se questão de merecimento fosse trabalhadas, a gente tem que trabalhar isso na terapia, mas questões também das pessoas, os interesses das pessoas, né? Então a gente tem que olhar dentro da nossa história, dentro da nossa ancestralidade, inclusive, até o que ponto, como foram essas trocas. E é tão bom a gente receber, por isso que eu trabalho muito isso, né? Quero te dar tal coisa, quero fazer, eu recebo, sabe? Você receber, às vezes uma pessoa te ama, mas você não pode corresponder àquele amor, você não quer receber. Porque senão você vai ter que dar igual, em troca.
É tão mais fácil trabalhar isso só nas amizades, né? Mas na parte dos relacionamentos, você só quer receber daquele que você ama, daquele que você escolheu. E a gente tem que olhar isso também. E também não também só esperar o receber do outro. E também a gente nunca está disposto, né, a dar em troca alguma coisa. Olá, Natan, seja bem-vindo. Então, desleixo faz parte desse bloqueio do 6. Indiferença faz parte desse bloqueio do 6. Você ser indiferente. E uma das questões ligadas ao 6 é: quem eu amo não me quer, quem me quer não vou querer. Sabe? Então, é uma das coisas, às vezes, ligadas a esses bloqueios de 6, sabe? De não conseguir ali ter um encaixe ou não tem a disposição também para se trabalhar essa terra, essas águas. A acomodação, gente, faz parte desse bloqueio do 6. Vênus, quando ela se acomoda, ela só fala me sirvam e ela não dá mais nada em troca, sabe? Só me sirvam. E na verdade Vênus, ela serve também. Vênus, quando a gente olha na mitologia, quando, né, castram ali Urano, ela é gerada das espumas das águas, né? Ela nasce numa concha, ela já nasce adulta. E aí a gente olha essa Vênus e assim, por que essa proteção? Por que essa concha? E Rubem Alves tem uma frase que ele fala, né? Ostra feliz não produz pérolas. E a gente tem que olhar, a gente que não é deusa, né? Nesse aspecto do divino, a gente vai construindo a nossa felicidade, mas muito do que a gente faz com aquelas areinhas, com aquelas coisas que vão nos machucando, sabe? E que a gente precisa ir formando as nossas pérolas. E no final a gente tem uma grande preciosidade. Então honrar as nossas cicatrizes, não abandonar o nosso processo de autoamor é muito importante. E essa pérola não será reconhecida pelo outro. A primeira pessoa que tem que validar é a gente mesmo. Porque senão, por mais que falam você é linda, maravilhosa, gostosa, quando a gente não se ama, a gente não valida aquela informação. A gente não supre, porque a gente já está na carência. A gente já até duvida que aquilo seja possível. Léo Pope. Eu ainda quero fazer uma live com o Léo Pope. Aliás, precisamos nos encontrar em Léo Pope, tomar uma cerveja. Adoro. Saudade de você, amigo. E bloqueio afetivo, gente. O que acontece com uma pessoa, né? Já tá indiferente, já se abandonou. Essa questão mesmo do bloqueio afetivo. Pra que formar pérola? Né? Pra que cuidar de um amor de relação? É melhor ficar só nas amizades. É só melhor falar assim, eu me nutro, eu estou muito bem, eu estou solteiraça e tá tudo bem. Na verdade, isso tem que acontecer. A gente tem que estar plena. A gente tem que estar plena, a gente tem que estar se amando, mas é exercício. E que isso seja transbordo. Por quê? No fundo, quando a gente olhar lá na carta 7 do carro, no mês de julho, o 7 vai falar de evolução e dentro da astrologia Libra, que é quem é o domicílio dessa casa 7, ela vai falar de casamento, sociedade e relacionamentos. Evolução. A gente só evolui através dos relacionamentos. Então, o 6 é aquele momento assim, o 5 fala das paixões, daquilo que, né, esse fogo faz com que você, dentro de um pulso, dentro de uma vontade, você vá tentar, né, se relacionar, experimentar, ter os prazeres da vida, as diversões descompromissadas, e o 6 vai trabalhar essa harmonia e esse afeto, esse vínculo. É aquilo que nos afeta, é aquilo que cria vínculo, é aquilo que vai ser um gancho que vai fazer com que a gente se responsabilize e que a gente olhe para si, olhe para as nossas sombras e veja que não existe o amor perfeito. É só uma flor, maravilhosa por sinal, mas que exige ali um comprometimento de ambas as partes de fazerem aquilo dar certo até o ponto que estiver trabalhando a nutrição de ambos. Se não for florescer, se não for expandir, se não for para criar o terceiro e o quarto elemento dessa junção de fogo e água, toma-se a decisão de ser leal a si e respeitosa ao outro e faz esse rompimento. E honrando essas relações. E aí pode ficar uma amizade, sim. Eu acredito sempre na amizade, se ela for genuína. Senão é melhor respeitar o distanciamento, né? Cada um sabe de si, das suas relações, do que pode bancar ou não, né? Mas
É tão lindo quando a gente vê que dentro de todas as somas dessas relações, aquilo pode ser gerado o aprendizado, o fruto, e que você somou na vida da pessoa e a pessoa somou na nossa vida, né? Isso é, gente, em todas as relações, não é só amorosa. Às vezes a gente tem medo de ter um bichinho, um animal, porque, mas aquilo dali vai morrer, aquilo dali daqui a pouco vai ter... Tá sendo trabalhado justamente os afetos, o nosso comprometimento e saber desapegar. Saber respeitar os ciclos da natureza. O 6 vai falar disso. A soma enquanto há o ciclo. E às vezes esses ciclos acabam. E tá tudo certo. Foi feito. Tem pessoas que não gostam de receber rosas. Porque vão morrer. Dá uma olhada nisso. É muito bom quando você recebe uma plantinha, você vai cultivar, você vai... Às vezes a outra pessoa vai falar, meu Deus, tá me dando mais trabalho, eu vou olhar, vou deixar essa planta morrer. Dependendo da carreira emocional da pessoa, dá até ruim. Brincadeiras à parte, mas é. Mas é olhar o lado belo, assim, a flor, a rosa, ela vem embelezar, ela vem perfumar, ela é sagrada também. Mas realmente ela vai morrer. Então que seja eterno enquanto dure, né? Que traga essa beleza, que traga esse perfume. Isso vai falar do aspecto 6. Uma casa limpa, perfumada, organizada, cheirosa, acolhedora, o carinho, o afeto, o abraço, o beijo, a troca, o cheiro. Isso é Vênus. Isso é conexão. Um cheiro te traz uma conexão com algo do seu passado, com uma lembrança, com carinho. A comida traz isso também. Então, como que a gente está olhando, né? Às vezes vai vir aquele cara perfeito, aquela mulher perfeita, com todos os nossos protocolos lá, mas não rolou conexão. E aí, gente? Somos leais a quem? Afrodite lembra que ela lá com Éfeso. Tá tudo certo, com Marte. Os opostos, os dispostos se atraem também e vão gerar novos frutos. Perfeito já tá acabado, já tá feito. Não tem evolução ali, né? Na nossa idealização do perfeito que não existe. Então, quem quer tirar alguma dúvida? Acho que já extrapolei. Não sei nem se eu vou conseguir guardar essa live. Vamos torcer. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. Matheus! Como você está? Em que lugar do país você está? Fala pra gente. Amei sua postagem, gente. Ele que eu publiquei, repostei. Falando sobre o amor, sobre a entrega, sobre o sofrimento. Depois assiste essa live, Matheus, se ela ficar gravada. Eu acho que sejamos corajosos a amar. Primeiro amar a nós mesmos, né? E transbordar. E é difícil, hein, gente? Ô, difícil que é essa coisa de amor. Mas hoje eu comprei rosas pra mim, comprei vinho pra mim. Vou celebrar esse alto amor aqui. Mas a gente sempre quer amar. E essa troca, encontrar uma pessoa com quem a gente possa transbordar, é válido. É válido e é necessário. Mas na hora certa a gente tem que olhar os nossos ciclos mesmo, tá? Agradeço muitíssimo a vocês. Não tô conseguindo enviar. Consegui? Enviar o quê, Matheus? A sua postagem. O teu oi. Eu conheci Matheus lá na Chapada Diamantina, gente. Dei uma carona pro Matheus. Uma carona que foi uma surpresa maravilhosa. Eu, Shirley e Yuri. Sensacional. Esses encontros são somas, né? E passei a admirar muito a coragem do Matheus. E... mensagem aqui. E a gente tem que experimentar o amor em todas as suas faces e servir. Ser amor. Eu acho que a grande questão do amor, da essência do ser humano, não é dar e receber, é ser. Eu acho que isso que o grande mestre Jesus veio nos ensinar. Sejamos amor. Obrigada, viu, gente? Beijo grande em vocês. Dê um like, escreva aí o que vocês acharam. Vamos tentar. Tchau.